Luiz, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a gente votou um requerimento para que pudesse vir representante da Assembleia, e aí eu estou aqui, então, representando a Assembleia Legislativa, e primeiro eu queria que o senhor, assim, acreditasse muito que eu sou de Jacareí, vizinho de São José, né? Então, devido à proximidade, eu fiquei ali direto nos fatos. Eu entrei lá às 7 da manhã do dia 22, só fui dormir na noite, cheguei em casa meia-noite e meia, no domingo. Logo no dia seguinte, voltei, porque teve um grupo de pessoas que foram acolhidas na igreja, né? Eu fiquei lá com o pessoal na igreja na segunda, na terça e na quarta, até que eles foram para um abrigo. Então, eu estou, assim, apesar de estar como deputado e também representante da Assembleia, muito envolvido com o que aconteceu. Eu queria muito que o senhor acreditasse de que essa questão da truculência foi uma coisa, assim, gritante, né? Eu acho que a questão jurídica é uma questão que você tem que ser questionada, tem que ser vista. Eu acho que tem todas as questões que foram colocadas aqui. E mesmo a questão de que a ordem judicial tem que se cumprir, então, mas a maneira, a forma pela qual ela foi cumprida, senador, é que realmente, na minha opinião, entre várias questões, o artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo fala em princípio da razoabilidade. E a razoabilidade ali não existiu, porque foi realmente uma ação totalmente fora dos limites. E eu particularmente fico preocupado com uma coisa que eu acho que também é preocupação de Vossa Excelência, que é a defesa do Estado de Direito, né? Quer dizer, o Estado, ele tem a obrigação de cumprir a lei e não pode extrapolar a lei, né? Então, ali a gente viu uma ação que extrapolou. E eu queria registrar de que nem o tratado de guerra foi respeitado, porque na noite do dia 22, quando eu estava na igreja, dentro da igreja, com um grupo de pessoas, a polícia militar passou e jogou uma bomba de gás lacrimogênio dentro da igreja. Então, eu queria fazer esse registro, senador, porque eu sei que a preocupação do senhor também vai nessa linha da defesa do Estado de Direito, porque é uma luta histórica, né? Quer dizer, para chegar nesse ponto. E eu, particularmente, tenho muito medo da gente retroceder na nossa história, não é? Porque isso foi uma conquista que foi muito difícil se conseguir, não é? E aí, quando eu vi, na noite do dia 22, ser jogada a bomba dentro da igreja, aí eu falei, bom, então agora acho que não tem limite, né? Porque e as pessoas, depois de desalojadas, eu estava lá, depois de desalojadas do Pinheirinho, então já tinham saído do Pinheirinho, a polícia ainda continuava jogando bombas e continuava atirando. Inclusive, tem um vídeo que não passou aqui, dentro do acampamento, uma pessoa, pacificamente dentro do acampamento, 4 ou 5 policiais militares vão chegando perto, ele levanta a mão, né? E a policial vai lá e espanca com um cacetete, a ponto de ele ter que fugir e sair, mas já foi espancado. Isso tem vídeo, está no YouTube. Quer dizer, então, e tem esse caso que o senador está acompanhando bem, que eu também estou acompanhando, que é a questão das 2 meninas ali do Campo dos Alemães, da família, né, que sofreram, e eu acompanho o depoimento, o vereador Tonhandu também acompanhou. Então, isso é muito preocupante. Então, eu estou aqui como representante da Assembleia Legislativa, exatamente para que a gente possa, juntos com o Senado Federal, a gente fazer valer o Estado de Direito que a gente realmente demorou muito para se conseguir. E no dia 22 de janeiro, eu acho que houve realmente ações que extrapolaram, e eu sou testemunha disso, estou dizendo como alguém que participou lá. Do Marco Aurélio, estadual de São Paulo, do Partido dos Trabalhadores. Tem a palavra. Complementar a... Usa aquele microfone. Perdão. É melhor esse. Quero cumprimentar a todos, senador Suplicy, e dizer que a Assembleia Legislativa, então, votou favorável ao requerimento para que a gente pudesse estar aqui, mas na Assembleia nós não estamos conseguindo abrir ainda nenhuma CPI, porque o governo do Estado de São Paulo mantém um controle muito rígido, senador Suplicy. Precisaríamos de 32 assinaturas para abrir uma CPI, para fazer verificação pela Assembleia dos fatos ocorridos, que é papel da Assembleia Legislativa, mas não conseguimos as 32 assinaturas. Estamos com 28 assinaturas. Eu queria chamar a atenção aqui de que nos debates já acontecidos na Assembleia, e eu percebi aqui também, que todas as vezes que a gente traz
os fatos ocorridos no dia 22 e também os fatos que vêm acontecendo após o dia 22, as pessoas que têm a tendência de defender o governo ou que fazem parte da base governistas, eles, ao invés de responder ou debater os fatos, eles partidarizam o assunto e levam para uma questão política. Porque eles falam assim, olha, mas isso aí é uma questão política e tal, quer dizer, nós não estamos aqui querendo tratar de uma questão política de um partido contra o outro. Nós queremos saber o seguinte, os atos violentos praticados no dia 22 e posteriormente ao dia 22, inclusive na data de hoje, quem responde e como ficará? Porque não há explicação. Quando se fala, não, mas tem que se cumprir a legislação. Tá bom, então vamos cumprir a legislação, vamos cumprir. A legislação tem que ser cumprida. Artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo fala pelo princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade diz o seguinte, que o poder público, ao cumprir uma ordem, ela tem que ser razoável, tem que buscar o equilíbrio entre os meios e os fins, especialmente no tocante à adequação dos meios, tendo em vista a aptidão para atingir determinadas finalidades. E eu pergunto, foi usado o princípio da razoabilidade do artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo na desocupação? É evidente que não. Foi cumprido o princípio da proporcionalidade, a proporção do uso da força da Polícia Militar foi proporcional à resistência daquelas famílias? É evidente que foi desproporcional. Então foi descumprido também a Constituição. Ora, se é para cumprir ordem judicial, é para cumprir lei. Então não foi cumprida a lei. Artigo 37 da Constituição Federal fala assim, em 5 princípios. O princípio da legalidade, que é altamente discutível, porque se você tinha 2 decisões, havia uma dúvida na decisão, evidentemente que tinha que esperar o Supremo Tribunal de Justiça fazer, então, a interpretação de qual deveria ser cumprido. E quando ele faz a interpretação à noite, já tinha ocorrido a desocupação. Portanto, descumpriu o princípio da legalidade. O princípio da impessoalidade, totalmente discutível, porque você desapropria, você tira 6 mil pessoas, 7 mil pessoas para beneficiar um. Por que esse um? O que está por trás? A impessoalidade. Princípio da moralidade. Quer dizer, você tem um acordo, você tem uma conversa em andamento, e no dia de domingo você vai lá e tira, você descumpre o acordo, descumpre o que está conversando, e no dia de domingo você tira as pessoas, ferindo o princípio da moralidade. Princípio da publicidade. Quem é que sabia que ia ter? Alguns sabiam, mas nem todos sabiam. E a própria decisão do juiz Bittencourt, publicada no dia 26, ora, se todo ato para ter efeito tem que ser publicado, e foi publicado no dia 26, e o princípio da eficiência, é evidente que a ação não pode ser tida como eficiente. Como que um terreno, que alguns falam que vale 80, outros falam que vale 100, 120, uma operação, segundo o jornal Vale, senador Suplicy, custou 103 milhões de reais, 103 milhões de reais. Quer dizer, que eficiência que tem numa operação como essa? Portanto, fica claro que foi uma operação para extinguir pessoas pobres, que parece que é a linha de conduta do governo do Estado de São Paulo, que não aconteceu só no Pinheirinho, aconteceu na Cracolândia e está acontecendo em outros locais. E queria registrar aqui também, para encerrar por causa do tempo, de que naquela data os celulares foram interrompidos, o sinal da internet foi interrompido, a imprensa impedida de fazer a cobertura como tem o direito de fazer, e olha que eles dizem que a esquerda que quer impedir a ação da imprensa, a imprensa foi impedida, né? E os parlamentares também foram impedidos de acompanhar em campo o que estava acontecendo. Portanto, e aí ainda quero repetir, o lançamento de bomba na igreja. Por último, Suplicy, queria registrar o seguinte, não dá nem para falar que as pessoas foram tratadas como animais, porque se a gente pesquisar o Código de Defesa dos Animais, eles teriam que ter mais proteção se aquele código fosse cumprido. Então, as pessoas foram realmente tratadas para serem extintas. Trata-se, me parece, de uma política do governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marco Aurélio, do PT de São Paulo, e pela forma com que tem tão atentamente acompanhar todos estes episódios e pela avaliação
severa que faz, acho que levando em conta os anseios de justiça que são seu compromisso. Eu quero pedir à secretária nacional de Habitação, Inês Magalhães, e ao Paulo, agora você primeiro, Paulo. Então, primeiro ao Paulo Roberto Martins Maldo, secretário nacional de articulação da Secretaria-Geral da Presidência, para que, em cooperação com a Inês Magalhães, possa nos dizer quais são as medidas que o governo federal considera adequadas e factíveis e certamente acredito em cooperação com o governo estadual e municipal para resolver o problema das famílias que foram afastadas de suas residências ali no Pinheirinho, da forma como pudemos testemunhar hoje pelos depoimentos aqui trazidos. Tem a palavra Paulo Maldoso, por favor. Obrigado. Bom, rapidamente, claro que a gente acha que o fundamental é agora dar resposta concreta dessa população, ou seja, conseguirmos desencadear um processo de disponibilização de solo, de terreno e casas, e construir casa efetivamente para ela. Ela está desprotegida, todos os depoimentos mostram assim o nível de falta de proteção que essa população está exposta, de fragilização e assim por diante. Ou seja, continua um processo de sofrimento, de violência à população do Pinheirinho. Então, o que nós temos é a continuidade do esforço de diálogo com o poder público municipal, estadual, e fazemos questão de manter o diálogo com os próprios moradores e com a sua associação, com seus representantes legítimos. Então, a gente acha também que é um protagonista importante, fundamental, né? Porque se trata do direito de moradia dessa população. A gente faz questão de manter o canal de diálogo com essa população. E, internamente, no governo, a gente criou quase que uma espécie de câmara, assim, que se reúne semanalmente, de que participam o Ministério das Cidades, a Secretaria de Patrimônio da União, SPU, a Advocacia Geral da União, a Secretaria de Direitos Humanos e a própria Secretaria-Geral da Presidência da República. E cada semana a gente está fazendo um diagnóstico da situação da disponibilidade de terrenos